Senhor Jesus Cristo glorificado em nossas vidas. Quero agradecer a atenção de todos e quero convidá-los ao estudo da palavra do Senhor. Mas antes, vamos clamar ao Pai. Bendito Deus, clamamos a Ti pela Tua misericórdia sobre nós. Venha, Senhor, em Tua bondade a cada um. Rogamos a Ti de uma maneira especial por aqueles que passam por lutas e tribulação. Clamamos a Ti pela vida de Márcio, Senhor, sobre a vida de Jeane e do filho Caio. Ministra cura sobre eles, ó Pai. Repreende a enfermidade, ó Deus. Preserva a vida dos nossos irmãos e dê a eles qualidade. Rogamos por Eli, pela sua esposa, Dona Zelá, pelos suas filhas, Raquel, Ruth, seu genro, Mateus, sua netinha, Mariana. Senhor, da mesma maneira, vem em cura sobre essa família. Clamamos pela vida da irmã Eliene, pela vida de Maiara, pela sua gestação, pela vida da irmã Ilza. Senhor, suplicamos pela nossa irmã Edmir, que o Senhor ministre conforto ao seu coração, a nossa irmã Filocina, a irmã Eliene. Pai, cuida do teu povo. Seja com a tua palavra nesse momento para abençoar-nos. E de uma maneira especial, seja com aquela família que está passando pela luta que tu bem sabes. Em nome de Cristo eu te peço. Amém, a Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer nessa tarde a reflexão. Os tristes deslizes de Sansão. Sansão foi um servo de Deus. Hebreus 11 fala que ele está entre aqueles que chamamos heróis da fé. Foi um servo do Senhor. Mas, infelizmente, foi aquele servo que tem exemplos a serem evitados e não exemplos a serem imitados. É triste quando a nossa vida enquanto crente é mais algo que envergonha do que algo que alegre. Meu irmão, reflita sobre isso. Que sua vida possa ser um degrau e não uma pedra na vida das pessoas. Sansão, ele vai ter algumas atitudes que mostram porque que, infelizmente, a sua vida foi com tantos desvios. Nós estamos usando a expressão deslize, mas não minimize o que Sansão fez, porque foi realmente grave. Aprendamos com esses tristes deslizes para não fazermos igual. Comecemos, então, em Juízes, capítulo 14. Juízes, capítulo 14, diz assim, a partir do versículo 3, aliás, o verso 2. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe: viu uma mulher em Tiná, das filhas dos filisteus, tomai-ma por esposa. Seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura entre as mulheres das filhas de teu povo alguma para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Meus irmãos, Sansão é um servo de Deus. Se você observar a infância, o crescimento de Sansão, fala que o Espírito de Deus se movia nele. Mas agora Sansão vai tomar uma decisão. E quando ele vai tomar uma decisão, ele quer se casar com uma mulher que não pertencia ao povo de Deus. O pai dele vai chamá-lo à razão. O pai dele vai chamá-lo aos princípios da palavra. Não tem uma serva de Deus com quem você vai se casar? Essa mulher pertence a um povo que não professa o nome de Deus. O que Sansão fala? Não, tem que ser esta, porque só desta me agrado. Meus irmãos, o deslize de Sansão começa aí. Ele quer andar de acordo com os desejos do seu coração. E a Bíblia fala de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Meu irmão, olha, nós não podemos seguir nosso coração, não, porque nosso coração é enganoso. Se tem um princípio na palavra e o nosso coração está em desacordo com o princípio da palavra, o nosso coração deve ser mortificado e o princípio da palavra deve ser exaltado. Em primeiro lugar, não ande de acordo com os desejos do teu coração. É isso que eu quero, é disso que eu me agrado. Vá pela palavra de Deus. Se o seu coração está em conflito com a palavra de Deus, negue o seu coração, valorize a palavra de Deus. Primeiro deslize. Ele quer viver de acordo com o seu coração. O texto então vai dizendo, versículo 5, desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Timiná, e chegando às vinhas de Timiná, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe, deu a saber o que fizera. O que Sansão está fazendo aqui? Ele enfrenta o leão, e ele tem vitória sobre o leão. Que grande feito! Mas ele não conta nem a seu pai, nem a sua mãe.
Não é que ele não quisesse preocupar os seus pais por ter tido uma experiência quase morte. É porque ele foi atacado numa vinha. Não é assim que diz o versículo 5? Sansão era nazireu. Tinha 3 coisas que o nazireu não poderia fazer. O nazireu não poderia se apropriar do fruto da vide. Nem só o vinho alcoólico, mas até o suco de uva. Nazireu não podia se afastar, deveria se afastar da uva. Nazireu não podia tocar em cadáver. E Nazireu não podia cortar o cabelo. Por que que ele não conta para os seus pais? Porque ele estava numa vinha. E como ele não podia contar que estava numa vinha, ele acabou não contando que foi atacado por um leão. Segundo deslize, eis aqui uma pessoa de vida dupla. Uma coisa na frente dos pais, mas cheio de segredos, cheio de situações que deveriam ser escondidas de seus pais. Se isso não ficou bem claro, observe um pouquinho além. Verso 7. Desceu e falou àquela mulher, dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos, se foi andando e comendo dele. Chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Mais uma vez, não permitiu que os pais soubessem o que tinha acontecido com ele. Primeira vez, porque ele estava numa vinha e o nazireu não poderia se aproximar da uva. O que estava fazendo numa vinha se não pode comer uva? A segunda vez, ele pegou o mel. De onde veio esse mel? Do corpo do leão morto. E o nazireu não poderia se aproximar de um cadáver. 3 coisas que o nazireu não pode fazer: vinha, cadáver, cortar o cabelo. Percebe que essas 3 coisas aconteceram com ele? Observem, meus irmãos, Sansão é um crente de vida dupla. Uma coisa na frente dos pais, outra coisa longe dos pais. Uma coisa na igreja, outra coisa fora da igreja. Uma coisa quando está na frente daqueles que professam a mesma fé. Outra coisa quando está longe dessas pessoas que professam a mesma fé. Meu irmão, tem alguma coisa no seu celular que as pessoas não podem ver? Tem alguma coisa na sua vida que a sua esposa, que seu marido, que seus pais, que seus filhos não podem saber? Você precisa viver uma vida dupla? Ora, a Bíblia fala que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. A nossa vida tem que ser um livro aberto, porque a Bíblia fala que nós somos uma carta de Cristo, que é aberta para ser lida por todos os homens. Sansão está se permitindo cada vez mais dar espaço para o seu coração enganoso, para o seu coração pecaminoso. Eis os deslizes de Sansão. Primeiro, andar de acordo com o seu coração. Segundo, começar a fazer coisas escondidas, fugindo a princípios, realmente negociando com a palavra de Deus e escondendo das pessoas. Indo além, uma terceira situação. Versículo 10. Descendo, pois, à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim costumavam fazer os moços. Meus irmãos, ele se casou com uma filisteia. Ele estava na casa da filisteia. Ele estava com as famílias da filisteia, com as pessoas que eram todas filisteias, pessoas que não professavam o nome de Deus. E ele queria fazer as coisas de acordo com o que eles costumavam fazer. Meu irmão, o que que nós temos para ficar imitando os incircuncisos, força de expressão? O que que nós temos que ficar imitando os filisteus? O que que nós temos de ficar imitando aquelas pessoas que não professam o nome de Deus? Ele quis dar um banquete, conforme aquelas pessoas costumavam fazer, mais e mais se misturando, se identificando com as pessoas que não professam o nome de Deus. Nós, como crentes, nós devemos ser diferentes do mundo e não iguais ao mundo. O que nós percebemos é que muitos crentes, infelizmente boa parte, mais e mais quer viver do jeito que o mundo vive. Como é que é uma festa de casamento no mundo? Tem que ter bebida, tem que ter aquela festa dançante, tem que ter aquele baile. Como é que os crentes querem fazer as suas comemorações? Ora, casamento de crente com bebida alcoólica? Casamento de crente com festa dançante? Aniversário de 15 anos? Meus irmãos, conforme as pessoas daquela época costumavam fazer. Você quer fazer as coisas como o mundo faz?
Você quer se vestir como o mundo veste? Você quer falar como o mundo fala? Sansão foi um servo de Deus, um homem de grande potencial, mas que viveu uma vida anulada. Viveu uma vida, infelizmente, abaixo daquilo que Deus tinha para ele. Sansão vai terminar cego, vai terminar escravo, andando em círculos, palhaço para os filisteus. Meu irmão, em nome de Cristo, reflita sobre os deslizes que Sansão cometeu. Indo adiante, no versículo 13, ele fala, versículo 12, disse-lhe, pois, Sansão, dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas me declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 vestes festivais. Se não me puderdes declarar, vos darei as 30 vestes festivais. Então lhe disseram, dá-nos o enigma para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu doçura. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Sansão ali fazendo do jeito que as pessoas querem fazer, ele vai brincar com as pessoas. Então ele vai dar um enigma. Nesse enigma ele fala, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Lembra que ele tinha comido o mel do cadáver? Meus irmãos, olha a compreensão que ele tem do que ele fez. Do forte saiu doçura. Ele está dizendo que ele comeu a comida de um cadáver. Ora, o leão estava em estado de putrefação. Meu irmão, ele comeu o mel de um corpo em estado de putrefação e ele está dizendo que aquilo era doçura. O que nós podemos tirar como princípio? Tem pessoas que acham que este mundo em putrefação, porque o mundo jaz em maligno, tem pessoas que acham que esse mundo tem coisas boas, tem coisas doces para a vida do crente. Meu irmão, não tem doçura no pecado, não. Não tem nada agradável no pecado. O pecado pode ser atraente aos olhos, mas o pecado é nocivo à fé, é nocivo à nossa alma, é nocivo à nossa comunhão com Deus. Eis aqui um outro deslize, uma percepção errada do pecado. Ele acha que pode vir doçura de um corpo em estado de putrefação. Ele acha que pode vir doçura de um cadáver. Rapaz, você realmente acha que pode vir coisas boas de um namoro errado? Você realmente acha que pode vir coisas boas de uma infidelidade conjugal? Você realmente acha que pode vir coisas boas de uma conduta que é contra a palavra de Deus? Que ofende o Espírito Santo do Deus eterno? Meu irmão, percepção quanto a pecado. Pecado, a palavra de Deus diz assim, fugir de toda a aparência do mal. A Bíblia fala que contra o diabo eu posso até resistir, mas contra o pecado eu devo fugir. Sansão achava que tinha coisas doces ali. Meu irmão, vamos refletir. Os tristes deslizes de Sansão. Vamos adiante. Nós sabemos que Sansão então é enganado. Sansão acaba se separando da mulher. Acontece toda aquela situação onde Sansão ele precisou se vingar. No capítulo 16, no versículo 1, diz assim, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Olha os deslizes. Sansão se envolveu com 3 mulheres. A primeira, essa com quem ele se casou, que foi assassinada. A terceira, Dalila, que vai enganá-lo. E a segunda, essa daqui, uma prostituta. 3 mulheres, todas as 3 fora da vontade de Deus. Sansão, porque ele queria ir conforme agrada o seu coração, Sansão ele sempre se envolvia emocionalmente numa atitude pecaminosa. Meu irmão, minha irmã, reflita sobre isso. Essa situação que as pessoas têm vivido hoje por meio das redes sociais, se permitindo infidelidades virtuais, faz amizade com alguém ali pela rede social, do sexo oposto, e começa um tipo de amizade, um tipo de conversa que você no seu coração, você sabe que não é de Deus, você sabe que é pecado. Ora, se você é casado, a sua atenção tem que ser para sua esposa, não para sua amiga do WhatsApp. Se você é casada, a sua atenção tem que ser para o seu marido, não para o seu amigo no WhatsApp. Os tristes deslizes de Sansão. O que vai acontecer? Continua lendo aí, capítulo 16, o verso 2.
Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a aldeia, e o esperaram às escondidas, na porta da cidade. Toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém, Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou, pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com as trancas, as tomou, pondo-as sobre os ombros, levou-as para cima, até o cimo do monte que olha para Hebrom. Então, ele ali, coabitando com a prostituta, as pessoas cercaram a cidade, os seus inimigos, e estavam pensando que quando ele saísse, o mataria. E estava achando que ele estava preso. Sansão pegou as portas, as duas folhas, pegou com as ombreiras, com tudo, arrancou dos muros, colocou sobre as suas costas e subiu o cimo de um monte. Olha a força de Sansão. Sansão não podia ser contido por aquelas portas. Aqui tem um princípio. Sansão não aceitava limites para a sua vida. Sansão não aceitava restrições para a sua vida. A Bíblia fala que mais forte do que aquele que domina uma cidade é aquele que domina o seu espírito. Sansão tinha força para dominar uma cidade, mas ele não tinha força para dominar o seu espírito, porque ele não aceitava limites. Meus irmãos, meus amigos, triste daqueles que não aceitam limites. Sansão olhou para uma mulher que, se casar com ela, ainda que o pai dissesse que não era ideal fazer, ele disse: é disso que eu me agrado. Não aceitava limites. Sansão, como nazireu, não podia tomar nada de uva, mas vivia numa vinha, porque não aceitava limites. Sansão não podia se aproximar de um cadáver, mas comeu o mel que estava no corpo de um leão, porque Sansão não aceitava limites. Sansão não deveria ter coabitado com uma prostituta, mas eis Sansão aqui numa atitude de pecado, porque Sansão não aceitava limites. Meus irmãos, triste daqueles que não aceitam limites. Triste daqueles que querem arrancar as portas e querem ir adiante, ainda que as portas peçam para eles pararem. A Bíblia vai nos dizer que os limites servem para nos proteger. Quando Deus disse assim: não coma deste fruto, porque se comerdes morrerás, Deus está dizendo: olha, esse não é para te proteger. Não coma, porque se você comer, você vai morrer. Meu irmão, quando a Bíblia diz não adulterarás, esse não de Deus é para me proteger. Quando a Bíblia fala não para mim, esse não é tão somente protetivo. Eu preciso aceitar os limites de Deus. O que acontece com Sansão? Sansão não aceita limites na sua vida. Ele arranca as portas e ele vai além com essas portas em suas costas. Pensa bem nisso. Considere essa realidade. Indo além. Capítulo 16, nós estamos caminhando para o final. O que nós vamos perceber? Observe, por favor, capítulo 16, a partir do versículo 4, diz assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Terceira mulher, sempre fora da vontade de Deus. Os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e ver em que consiste a sua grande força. Então essa mulher vai ser usada para que Sansão mostrasse qual era a razão da sua força. E essa mulher então começa a perguntar para Sansão: olha, por que você é forte assim? Versículo 7, ele respondeu: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei. Serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos. E com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que se consistia a sua força. Então a mulher começou a perguntar: qual é a sua força? E Sansão começou a brincar com ela. Primeiro ele falou que eram tendões frescos. Meus irmãos, qual é o deslize aqui? Ficar brincando com o pecado. Ficar brincando com o pecado é um deslize terrível. Meu irmão, olha, pecado não se brinca. A Bíblia fala que se o teu olho te leva a pecar, arranca o olho fora. A Bíblia fala que nós não devemos dispor nada para a carne.
Nós não podemos ficar pensando até onde que nós podemos ir. Sansão começou a fazer dessa maneira. Verso 10. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me agora como poderia ser amarrado. Ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, me enfraquecerei, serei como qualquer outro homem. Dalila tomou novas cordas, o amarrou e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos, ele as rebentou de seus braços como um fio. Mais uma vez, olha Sansão brincando. Primeiro foram tendões, agora cordas novas. Verso 13. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: se teceres 7 tranças da minha cabeça. Ora, primeiro foram tendões, depois cordas novas, agora 7 tranças na minha cabeça. Percebe que ele está começando a chegar perto do seu segredo? Percebe que devagarzinho, no que ele vai brincando, ele está começando a revelar? Já chegou no cabelo. Se fizerem 7 tranças. Qual é o ponto que eu estou colocando aqui, meus irmãos? Sansão era um homem que brincava com pecado, que brincava com coisas sérias. Ele não levava em conta os princípios da palavra. Ele não tinha seriedade, não tinha temor, não tinha respeito para com os princípios da palavra. E se nós não levamos em conta os princípios da palavra, nós começamos a brincar com o pecado. É o que Sansão está fazendo aqui. Não brinque com coisa séria. Não brinque com o nome de Deus. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque com a sua fé. Não brinque com o seu testemunho. Não brinque com o sacrifício de Cristo. Não brinque com o Espírito de Deus que está assim dentro de você. Leve a sua vida cristã a sério. Leve o seu testemunho, a sua sexualidade, a sua pureza, o seu casamento, o seu namoro. Leve a sério. Não brinque com o pecado. Acontece então aquilo que eu costumo chamar de o fundo do poço na Bíblia. E esse então é o último deslize. Observe, por favor, a partir do verso 18. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela. Trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. E tendo chamado o homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça e passou ela a subjugá-lo. Retirou-se dele à força. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei outra vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos, o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Meus irmãos, eis aqui o que eu chamo de fundo do poço. Olha, esse homem, o versículo 19 fala que ele estava deitado nos joelhos de Dalila. Meu irmão, pensa bem, um servo de Deus dormindo no colo de uma prostituta. Isso é insensibilidade espiritual. O servo de Deus dormindo confortavelmente no colo do pecado. Insensibilidade espiritual. E ele estava tão adormecido que ela chamou um homem, esse homem rapou a cabeça dele. Naquela época não tinha tesoura. Naquela época não tinha máquina de cortar cabelo. Então, tinha que passar a navalha. Olha, estava molhando a cabeça dele e passando a navalha. E ele não percebeu. Consegue imaginar como é que aquele homem estava anestesiado no colo de Dalila? Um servo de Deus anestesiado, dormente, no colo do pecado, no colo de uma prostituta. Meu irmão, pensa bem nisso. Olha o que é anestesia espiritual, insensibilidade. O texto fala que a sua força se retirou, porque o pecado tira a força do crente. O pecado tira a alegria do crente. A insensibilidade espiritual tira de nós a alegria da salvação. O texto vai nos dizer que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Observe que é assim que fala o versículo 20. O Espírito de Deus se retirou dele e o que é pior, ele nem percebeu.
A insensibilidade espiritual dele, a sua dormência, a sua letargia era tal que o Espírito de Deus se retirou e ele nem percebeu. Olha o que acontece quando nós brincamos com o pecado. Olha o que acontece quando nos acostumamos, quando dormimos no pecado. Primeiro, acontece da nossa força se perder. Porque o Espírito de Deus, ele se retira. O crente perde o Espírito? Não perde, porque nós estamos numa nova dispensação, onde somos selados com o Espírito. Mas o Novo Testamento fala, não extingais, não apagueis o Espírito. Ora, o Espírito não sai, mas ele pode ficar apagado. Eu posso ficar insensível à sua voz. E o fato é que ele nem percebeu. Tem crente que não tem mais comunhão com Deus e nem percebe isso. O Espírito de Deus não fala mais com ele nem percebe isso. Meu irmão, reflita nessa realidade. Então, qual é o final de Sansão? Ele está cego. Perdeu visão espiritual. Ele está escravo. Infelizmente, ficou marionete do pecado. Ele está movendo um moinho, andando em círculo. Aquele crente que não avança na fé. Aquele crente que não progride, que não cresce na sua comunhão com Deus, fica andando em círculo, sempre tropeçando nos mesmos pecados. O texto fala que ele vai virar palhaço do filisteu, vai virar palhaço no mundo. Os tristes deslizes de Sansão. Por que a Bíblia deixou essa história registrada? Por que a Bíblia deixou essa biografia assim retratada? A Bíblia nos ensina que tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Meu irmão, esses tristes deslizes estão escritos para advertência nossa, para reflexão nossa, para que possamos aprender com os erros dele e não cometermos os mesmos erros. Diga não para o seu coração enganoso. Não se permita viver de acordo com o que o seu coração quer, porque muitas vezes ele estará na contramão da palavra de Deus. Não viva uma vida dupla. Olha, você não pode estar em vinha. Não fique escondendo o seu desvio. Você não pode comer comida de cadáver. Não fique escondendo o seu pecado. Valorize os princípios da palavra. Não queira viver como os filisteus vivem, porque os filisteus dão banquetes, não queira fazer igual. Meu irmão, não brinque com o pecado. Ora, do forte saiu doçura, do pecado não sai nada doce. Fuja do pecado. Meu irmão, reflita como é que está o seu relacionamento com o sexo oposto. Minha irmã, pensa nisso. Tantas pessoas nesses WhatsApps, nessas redes sociais, praticando aquilo que é infidelidade virtual. Considere, aceite limites da palavra de Deus. Não brinque com o pecado. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra de alguma maneira seja uma advertência de Deus para o seu coração. Que o Senhor, por misericórdia e por graça, nos ajude a não cometermos os erros. Que esse homem, um crente verdadeiro, mas infelizmente um exemplo que deve ser evitado. Que a palavra do Senhor tenha sempre liberdade com cada um de nós. Louvado seja o seu nome. Amado Senhor, agradecemos pelo tempo que o Senhor nos concedeu aqui, que tua bondade seja com cada um de nós. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. Pelo precioso nome de Cristo que clamamos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, um carinhoso abraço. Aguardo vocês para o nosso culto presencial amanhã, quarta-feira, às 19h30 aqui na igreja. 19h30 até as 20, oração. Das 20 às 20h45, estudo da palavra. Um carinhoso abraço. Até mais.